A palestra de hoje nós vamos dizer sobre glorifiquemos. Glorifiquemos ao quê? A Deus. E quando nós dizemos isso, nós vamos falar principalmente do burilamento que ele faz em cada um de nós. O que seria esse burilamento? Seria essa lapidação que Deus promove através de nos colocarmos em provas e expiações. Muitas vezes nós somos colocados realmente num fogo. Mas, conforme nós vamos vendo dentro do Evangelho, principalmente, nos traz de uma maneira muito sublime. Em João 15:2 diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Quem é que mexe com planta? Quem mexe com planta? Você mexe com planta? Precisa mexer com planta? Você mexe com planta? O que você tem que fazer com a planta de vez em quando? Tem que podar ela. Na hora que está podando, pensa assim, nossa, está fazendo mal a planta, né? Que você está ali tirando galho e tal. Talvez na hora que você olhe ela depois da poda, o que acontece? Você olha e fala assim, gente, ela ficou meio feinha assim, né? Podada. Passa ali 1 mês, 2 meses, ela está radiante. Ela brota ainda mais, com mais vida. Nós devemos ver que dentro das questões de Deus, todas as dores, todas as mágoas, tudo aquilo que a gente passa, não é que Deus te coloca isso de um ponto de vista para te punir sobre algo. Por isso que Jesus trouxe que nós temos um Pai, um Deus de amor. O que o Pai faz? Coloca seu filho nas provas da vida. É fácil? Não é fácil. Lógico que você, em muitas ocasiões, você vai sentir, como se dizer assim, querendo ajudar. E Deus está a todo momento ali do nosso lado. Mas muitas das vezes, o que acontece? Nós não sentimos a sintonia. Nós não realmente nos ligamos ao Pai. Religião, não é? Ela foi em várias vertentes, sendo até mesmo transviadas. Porque o conceito religioso vem de religare, quer dizer, você ter essa ligação com o Pai Celestial. E aí nós vamos vendo que em João 16:33 fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso que Jesus nos traz é muito rico. Jesus não promete ausência de dores, ele promete sentido, força e superação através delas. O Evangelho nunca vem de facilidade, ensina transformação. Jesus veio aqui, ele teve uma vida somente de dita alegria? Somente de gozos em comida e outras coisas? Não. Jesus veio para demonstrar que aquele que era o mais evoluído dos seres, ele passou por provações. Provações que muitos de nós não têm nem a dimensão da perseguição que ele sofreu, do tanto que ele foi, assim, né, dentro ali do seu martírio. Esses dias eu estava vendo um estudo que as chicotadas, os açoites, tinha ponta de ferro, alguma coisa assim, e ela não apenas cortava, ela dilacerava as costas. Então o que acontece? É ruim até falar sobre isso, fica parecendo ser um sensacionalismo, mas não é. É só para a gente ver o tamanho da dor física que Jesus passou nos seus últimos minutos ali dentro da encarnação. Mas nós vamos vendo o seu amor, até mesmo quando ele é pregado no alto da cruz, ele fala, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Poucos de nós teríamos essa, vamos supor, essa ternura de coração de saber que tinha à sua frente seres que eram menos evoluídos, né, nesse sentido. Entrai pela porta estreita, isso está em Mateus 7:13-14. A evolução espiritual nunca foi apresentada por Jesus como caminho de conforto absoluto,
mas de esforço, renúncia e transformação íntima. Ou seja, na hora que ele falou, entrai pela porta estreita, é o quê? É uma coisa que não é fácil. É algo que é mais difícil. Só que vocês já viram aquela coisa? Quanto mais difícil a prova, maior é a recompensa. Muitas vezes nós achamos que algo é ruim na nossa vida. Aí depois de muitos anos você fala assim, graças a Deus eu passei por aquilo. Porque hoje eu sei que aquilo ali modificou a minha vida. Então é isso que nós devemos buscar cada dia da nossa vida. As dificuldades, as provas que nos são colocadas, elas têm que ser alicerçadas e vistas, que nem disse aqui, num sentido de transformação, de você se transformar pelas provas. Não é? Teve uma vez que eu escutei, uma pessoa virou e falou assim, vocês espíritos, vocês gostam de sofrer. Eu falei assim, não. A gente sofre sem questionar Deus. A gente tenta, né? Porque reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E todas as vezes, entendendo a lei divina, eu falo assim, se eu estou passando por uma dor, eu não tenho que questionar Deus por quê, mas para quê? O que você quer me mostrar com essa dor? O que você quer me mostrar com esse sentimento? O que eu devo aprender? Mas não para o meu corpo físico, mas para a alma, o espírito. Porque é o espírito que vai ficar ali alicerçado numa eternidade. Todos aqueles que foram ditos curados por Jesus, que na realidade ele dava apenas a energia, porque quem curava é a fé da própria pessoa, todos eles morreram. Eles não estão aqui na terra. E Jesus, o mestre dos mestres, demonstrou através de demonstrar a sobrevivência do Espírito. Ele se apresentou ali, em perispírito e em espírito. E aí nós vamos vendo que Paulo escreve assim na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 4. A tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Olha que profundo isso. É muito profundo. Paulo é muito profundo. Por quê? A tribulação produz a perseverança. Tem muitos que fracassam, mas só que aquele que vai e persevera, que realmente corre atrás, virar e falar assim, não, mas peraí, eu tenho tribulação aqui na minha vida, mas eu estou seguindo. É um dia após o outro. A perseverança, a experiência, que nem eu disse aqui no início. Quantas provações que nós passamos na nossa vida que nos trouxeram experiência de vida eterna. A senhora teve uma vida fácil quando era criança? Hoje serve para quê? Talvez você acorda de manhã, vai fazer um café, você fala assim, obrigado, Deus. Porque eu antes acordava de manhã, era de madrugada. Talvez não tinha uma comida para eu comer. A gente em tudo tem que dar graças. Em tudo. E talvez naquele momento também que você está com aqueles que você ama. Porque isso aqui é tudo passageiro. E aí nós temos que entender que nem Paulo diz, em tudo dei graças. E ele está falando em tudo mesmo. Até mesmo uma dor, uma doença, algo que lhe aflige, você tem que dar graças a Deus. Deus, obrigado. Porque estou numa luta e num bom combate, que nem nós vamos ver aqui agora. Na carta aos Coríntios 4,17, ele diz assim, Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que nós temos que pensar? Sendo um Deus de amor, essas provas, essas expiações, tudo aquilo que a gente passa aqui na Terra, ela tem o quê? Ela tem um peso eterno de glória, porque se nós vamos aprender a realmente vivermos em espíritos, nós temos que analisar que todas essas dores estão a nos auxiliar no progresso espiritual. E aí nós vamos vendo assim,
o trecho que fala, Paulo mostra que a visão espiritual altera completamente a interpretação da dor. O homem material vê a perda, o espírito amadurecido vê aprendizado. Isso aqui, ó, é matéria. Isso aqui vai acabar. Isso aqui não é que vai acabar, nada se perde, tudo se transforma. Isso aqui vai se transformar de novo, voltando para a terra. O que é terra, volta à terra. Mas o que é espírito, não. O que é espírito, vivifica. Então, o que é que nós devemos ter um entendimento? Estou em dor? Estou em tribulação? Estou passando por algo momentâneo. Porque a eternidade, conforme Paulo diz, é de glória para aquele que realmente enfrenta os seus pendores, as suas dores, as suas tribulações, as suas pedras no caminho. Nós devemos pedir a Deus não para retirar as pedras do nosso caminho. Ele nunca vai vir e vai retirar a pedra. Mas nós devemos pedir força para nós mesmos ou a retirá-las ou sermos como água. O que a água faz? Ela contorna, ela quebra, porque a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente tem que ser dessa forma. A água é mole, só que se ela for batendo nesse piso aqui, ó, se ela cair aqui, começa uma gotinha. Daqui 5 anos, o piso está furado. Porque, apesar de ela ser mole, ela tem constância. Ela bate num efeito constante. Então, quando perguntava para o Chico e falava que ele era muito bom, ele falava assim, não, meu filho, eu sou normal, eu apenas tento seguir sempre em frente. Só que a gente segue como? A gente dá 3 passos para frente e 2 para trás. Aí você caminha só um. Reclama. E o reclamar é o pior. Porque o reclamar a gente tem na nossa mente e aquilo vira um vício. Um vício que a gente começa a reclamar de tudo. Ah, aí é assim, ó. Hoje tá mais friozinho, né? Aí você fala, ai, tá frio. Aí depois, tá calor. Agora tá chovendo. Olha, tá chovendo. Aí, não vai secar minha roupa agora que tá chovendo. Então, assim, sempre você tem uma coisa para você estar reclamando de Deus e das suas maravilhas. Então, esses dias, um cara foi colocar um móvel lá em casa e ele furou um cano. E aí, no que ele furou o cano, ele, nossa, furou. Eu falei, não tem problema, meu amigo. Eu não esquento, vamos. Tinha um pedreiro lá, né? Chamei. Ele foi lá, arrumou o cano e tudo. E aí ele voltou depois, mais tarde, né? E furou no outro local. E eu falei com ele, falei assim, essa semana, uma cliente minha faleceu de câncer. Então a gente tem que colocar menos peso nesse tipo de coisa. Tipo assim, um cano furado, ter que abrir uma parede, isso não tem problema nenhum. Aí já tem gente que xinga, né? Furou o cano, agora eu vou ter que arrebentar isso aqui, e vou perder dinheiro, e vou não sei o quê. Para! Em tudo, dei graças. Obrigado, Deus, de eu ter uma parede, de eu ter um lar, de eu ter uma casa, né? E me dá satisfação olhar sobre isso, de eu poder dar um trabalho para uma pessoa também consertar. A gente tem que olhar tudo isso. Na carta aos Coríntios 12:10, Paulo diz assim, quando sou fraco, então é que sou forte. Muitas vezes, aí, isso aqui é a frase de Paulo, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Isso parece contrassenso, né? Mas peraí, quando eu sou fraco, eu sou forte? A explicação vem assim, muitas vezes é justamente quando tudo parece ruir, que o Espírito descobre forças que desconhecia possuir. Muitas vezes a gente não sabe dos nossos limites. Aí nós achamos assim, tá tudo ruim, tá tudo em desatino. E aí você descobre que você é muito mais forte do que você pensava. E ali você encontra um significado de vida. E é isso que nós devemos buscar na nossa vida. Quando eu sou fraco, eu tenho que buscar a força. Mas a força, onde está o reino de Deus, gente? Ó, aonde? Aqui, ó. Dentro de nós. É uma essência. Deus não está aqui, por exemplo, numa instituição religiosa, não está num templo. Nós somos o templo divino.
Nós que devemos glorificar a Deus pelo simples fato de sermos instrumentos da obra grandiosa que Ele alicerçou. E nós, muitas das vezes, não nos colocamos realmente como instrumento. Até mesmo da paz, aquela oração de São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Nós devemos ser instrumentos. E um dia tinha uma parábolazinha, uma historiazinha que eu gostei muito. Tinha um rei que estava a procurar o quadro que significasse realmente a paz. Aí ele pediu, fez um concurso e todo mundo foi levando quadros para ele. Aí chegou quadros assim, né? De paisagens bonitas, de tudo assim, foi trazendo. E aí ele olhava, não, isso não significa e tal, e nunca achava. Aí um dia, caminhando pelo castelo, ele achou um quadro. Ele saiu correndo, mandou chamar o súdito, mandou chamar todo mundo, falou assim, ó, esse quadro representa a paz. Aí o povo foi olhando, todo espantado. Por quê? O quadro era de um naufrágio com corpos, o naufrágio ocorreu perto da praia e tinha corpos estirados na praia. Aquelas tempestades, tudo. E aí todo mundo virou e falou assim, meu rei, assim, me desculpe te questionar, mas quando que uma cena dessa representa a paz? Aí ele falou assim, vem cá para vocês verem. Aí eles chegaram bem perto do quadro. Lá na montanha, incrustado ali, tinha um passarinho com um ninho. E ele estava a alimentar os filhotes dele. Ele falou, isso é a paz. Porque por mais que o mundo esteja em aflição, que tudo é tempestade, que tudo é ali dito tragédia, ele está em paz com a sua família. É isso que representa a verdadeira e sublime paz. Você não adianta falar, o mundo está tão... Não se preocupe com o mundo. Seja instrumento da paz e tenha a paz, conforme Gandhi ensinou. Seja a paz que você quer ver no mundo. E aí nós vamos vendo isso nos pequenos atos. Nós, muitas vezes, acordamos meio nervosos. E aí nós saímos, e tem muita gente que vira e fala assim, bom dia o quê? E sai andando. E aí nós vamos vendo esse rancor, e tudo no universo, ele vibra. O universo vibra. É uma lei de ação e reação, de doar e de retornar para você. Se você vibra numa frequência ruim, você vai atrair o quê? Energias ruins para a sua vida. Então, quando fala glorifiquemos, é o que? Nós vibrarmos na mesma intensidade de Deus, para ir tendo uma conexão com o Pai. E Paulo, ele fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que Paulo quer dizer com isso? Ela transmite exatamente a ideia de alguém que compreendeu que a caminhada espiritual é feita de lutas transformadoras e não de facilidades. O que Paulo fala? Combati o bom combate. Fiz o que tinha que ser feito. Né? Fiz o que tinha que ser feito para a minha transformação espiritual. E Paulo estava nos últimos momentos de ser degolado. E aí nós vamos vendo que Pedro, ele auxilia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece, e é provado pelo fogo. O que Pedro quer dizer com isso? Olha que importante. Aqui está o burilamento. Em linguagem direta. O fogo não destrói o ouro verdadeiro, revela a sua pureza. O que Pedro quer dizer com isso? Quem aqui já viu ouro? O ouro, ele reluz. Se você coloca ele no fogo, ele derrete, depois você forma, ele volta realmente ali o estado anterior dele. Mas quando você acha o ouro, você tem que separar ele das impurezas. E
Às vezes você nem valoriza aquilo que ele Porque se você olhar, ele tá no meio ali de terra, de coisa e tal. É muito difícil achar uma pepita, assim, né? Geralmente o ouro é extraído no meio de terra. O que eles fazem depois? Põem o fogo e o fogo vai separar a questão da terra. E o que Deus faz na nossa vida? Ele coloca um fogo. E aí ele vai nos burilinando. Ter um burilamento. O que é esse burilamento? Realmente tirando de nós as impurezas. E realmente fazendo, conforme nós dissemos no início, uma poda. Mas mais do que isso, o fogo, que são as dores, tudo aquilo, as tribulações, tudo aquilo que a gente passa, é realmente para nos mostrar a nossa essência. E ainda fala, na hora que a gente analisa isso, nós vamos vendo algo grandioso. Porque o livro hoje, Fonte Viva, quando fala sobre esse glorifiquemos, diz assim, ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória para todo sempre. Isso está em Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20. A Deus devemos dar toda a nossa glória. E olha que importante o texto. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras, bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quem que já viu o vaso de barro? Você vai lá, pega a cerâmica, ele é mole, não é? Você molda ele, coloca no fogo e ele fica sólido. Ele fica um vaso robusto. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio, bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz, bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo, bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada, bendita a terra escura que me encheu de perfume. E aqui nós podemos até acrescentar, bendita até o esterco que deu a força para ela. Quando o enfermo recupera a saúde, gritou feliz, bendita seja a dor que me trouxe a lição de equilíbrio. Muitas vezes nós passamos por algumas dores para nos trazer aquilo que é verdadeiro, tem verdadeiro significado na nossa vida. A gente passa por isso e fala assim, gente, eu não estava dando a devida atenção para isso, para minha família, para as pessoas que estão à minha volta. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilhosa do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Todas as nossas dificuldades e sombras seja o nosso Pai glorificado para todo sempre. E a gente tende a reclamar. A gente tende a reclamar mais do que isso, até mesmo de subjugar Deus, de colocar que Ele não seria um Deus de amor por estar colocando nós em lutas. Esse texto me remete muito à questão dos flagelos destruidores. Na questão dos flagelos destruidores, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade, é lei da natureza a destruição? E a espiritualidade responde, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Tudo aquilo, se nosso espírito é imortal, e ele passa por vidas sucessivas, nós somos a nossa melhor versão hoje. Nós somos aquilo que é o melhor. Podemos estar muito atrasados ainda daquele objetivo central de evolução, mas nós devemos ter consciência. Esses dias nós fomos aplicar o passe na clínica, e tinha uma mulher que falou assim, nossa,
Eu sou muito complicado, que até hoje eu tenho uma vontade de matar as pessoas, assim, ó. Aquilo me dá uma vontade. Aí eu peguei e falei assim, mas você melhorou muito. Aí ela pegou e falou assim, como assim melhorou? Eu falei assim, vai ver que na outra vida você matava. Hoje você só tem a vontade. Aí ela ficou assim, mas não é? Aí eu falei assim, porque você tem ainda o instinto, mas hoje você já se segura. Então quer dizer, você já melhorou. É que nem, por exemplo, o Chico, ele ia nas penitenciárias, ele ia nas instituições onde tinha os homens ditos maus, e ele falava assim, isso tem muito progresso. Antes eles era bem pior. Hoje já tem uma caminhada. E muitos deles podem se transformar. Porque Saulo levou Estevão à morte. Saulo perseguiu os cristãos. Saulo levou vários cristãos à morte. E depois ele se tornou Paulo. Transformação. Não que naquela vida ele iria resgatar tudo. Mas a questão, gente, nós temos que parar de ver a coisa como peso e contrapeso. E outra coisa, uma mãe, por mais que o filho seja mau, a mãe tem o amor pelo filho. E aí nós imaginamos assim, se uma mãe e se um pai pensa dessa forma, quem dirá Deus? Deus de amor que nos criou. E aí nós falamos assim, eu já ouvi várias vezes, falar assim, fulano não tem conserto. Não tem. Tem muito. Só que talvez não nessa vida. Tudo é seu tempo. E aí nós vamos vendo, muitas vezes Gregório no livro Renúncia, que a mãe dele acompanha ele, eu não lembro quantos séculos, até que ele tenha uma melhora. Então, num espírito imortal, nós devemos saber que aquele espírito vai colher as dores. Possivelmente ele vai ser colocado num planeta mais primitivo, e ali ele vai se engrandecendo, mas ele vai lembrar do amor. Porque eu não sei se vocês já viram, mas talvez, assim, são raras exceções, mas são 99% dos presos amam a mãe deles e amam os filhos. Amam. É uma coisa doida. Com a mãe e com os filhos. Há ali o germe do amor. Eu não estou dizendo, porque tem muita gente que fala assim, mas aí vocês querem, tipo assim, ficar abraçando os bandidos? Eu falo, não, gente, nós não estamos dizendo num sentido de realmente você virar e falar que é tudo maravilha, mas é num sentido de olhar como Jesus olhava uma pessoa. Quando Jesus olhava Zaqueu no alto daquela árvore, tentando escutar ele, e ele fala assim, hoje, Zaqueu, eu jantarei na sua casa. Zaqueu era considerado um homem indigno, impuro, pecador, mas Jesus não via aquilo. Jesus via o quê? O potencial que ele tinha. Quem olhasse para Pedro não dava nada por Pedro, porque Pedro era o cara mais difícil que tinha. Corta a orelha do soldado, nega o Cristo 3 vezes, faz um monte de coisa. E Deus fala, sobre ti edificarei a minha igreja. Não é uma igreja física, é a doutrina, é o amor do Cristo. E até na hora que ele fala assim, que vários discípulos deixam o mestre, e ele fala assim, vocês também não vão? Para os apóstolos. Pedro toma a frente e fala assim, não, mestre, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Bendito sejas tu, Pedro, que disse isso da alma, do sangue, do espírito. E ali ele edifica em Pedro. Porque Pedro era como nós. Eu adoro Pedro, eu me identifico. Eu tenho uma simpatia com a figura de Pedro. Para mim é uma das figuras mais centrais que tem dentro do cristianismo. Porque era uma pessoa difícil, questionadora, que possivelmente ele discutia com tudo, mas que no final de sua existência, ao ir ser crucificado, ele falou assim, não, eu não mereço morrer como mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Olha que Pedro transformado, olha que Paulo transformado, olha que Maria Madalena transformada, olha que pessoas transformadas igual Mateus, que era cobrador de impostos, digno ali, indigno. Tantos outros que seguiam Cristo se transformaram. O que o Cristo queria, gente? Ele não chegava na dona Altiva e falava assim, Altiva, você errou, você está condenado ao fogo no inferno, não. O que ele falava?
vem, segue-me, modifique a sua vida. Todo mundo que ele curava, principalmente aquelas pessoas, na hora que ele pega a mulher ali que vai ser apedrejada, na hora que as pessoas vão saindo, e no evangelho tudo tem seu significado, que fala vão saindo dos mais velhos aos mais novos, porque ele fala quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Por que fala que é dos mais velhos aos mais novos? Porque quanto mais você vive, mais você tem pecado. E aí ele fala assim, cadê os seus acusadores? Ela fala assim, foram embora, mestre. Ele fala assim, se eles não te julgaram, eu também não te julgarei. Vá e não peques mais. Olha que importante. Ele deu uma nova vida. Jesus mudava os nomes. De Saulo para Paulo, de Simão para Pedro, ele coloca ali a questão do Pedro, que era Simão Bar-Jonas, que era filho de Jonas, ele coloca Pedro. E tantos outros que vão sendo ali alicerçados e transformados pelo Cristo. Então não adianta você chegar amanhã e falar assim, eu pequei, é minha culpa, é tão grande culpa, não dá para mudar mais, e tal. E para com isso, gente. Tem que transformar. Você pode ter 90 anos e ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E é isso que nós temos que alicerçar na nossa vida. E olha que importante. Kardec pergunta, na mesma questão 728, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Aí a espiritualidade responde, as criaturas são instrumentos de Deus que se servem para chegar aos fins que objetivam. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim. Manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessivo, e utilização do despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição, ou seja, o corpo físico. E olha como que eles arrematam. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas que passa. Ou seja, o princípio inteligente, o nosso espírito, ele se transforma. Esse corpo fica. E aí as pessoas viram e falam assim, eu não tive opção, ou era matar ou morrer. Você tinha, matar ou morrer. Então eu vou morrer? Que morra. Morrer o corpo? É mais preferível salvar o espírito do que o corpo. E ainda Kardec vem na questão 729, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cercas da natureza de meios de preservação e de conservação? Ou seja, a gente tem meios de preservação e de conservação. Se tem a questão da destruição, por que a espiritualidade então conserva? Tem a lei da conservação. Aí os espíritos respondem, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Na questão 732, ele pergunta, será idêntico em todos os mundos a necessidade de destruição? Olha que importante. Nós temos muitos mundos, gente. Temos. Na casa de meu pai há várias moradas. Nós temos mundos diversos. Conforme diz no livro A Caminho da Luz, a raça adâmica veio da constelação de Cocheiro, de um planeta chamado Capela. Porque eles começam a reencarnar aqui, lá estava passando de provas e expiações para regeneração. Aí eles já não tinham mais sintonia com aquele globo. Aí vira e fala assim, na hora que fala, e será jogado num lugar onde haverá planto e ranger de dentes. Aí a gente pensa no inferno, né? Pensa assim, no inferno. O que era o inferno para essa raça adâmica, essas pessoas, esses cidadãos de Capela? É vir aqui para a Terra. Porque aqui era muito atrasado. Você imagina você perder energia elétrica, água encanada. Acabei de ir no banheiro ali agora, fiz xixi, dei descarga, água encanada. A gente não dá valor nisso mais, né? Mas olha que você já viveu sem água encanada, eu garanto.
Dona Altiva, você já viveu. Eu não vou falar você porque você é novinho, tem 23 anos. Em cada perna. Você já viveu sem água encanada? E hoje você dá valor na água encanada? Você já esqueceu. Mas assim, a gente não dá, em tudo dá glória, nas pequenas coisas da vida. E nós não damos importância. E aí esses cidadãos de Capela vêm, a raça adâmica, Adão e Eva tinham uma dimensão do paraíso, né? O paraíso perdido. O que era o paraíso perdido? O planeta deles. E quando Caim mata Abel, vai para onde? Vai para uma cidade. Está lá na Bíblia. Olha, que cidade é essa? Se eles são o primeiro habitante, eles são os primeiros habitantes da raça adâmica. E eles vieram, conforme Deus traz sempre os seus ensinamentos e traz sua glória, para que eles vieram? Eles vieram para fazer como um enxerto. Quem aqui já viu enxerto? Dona Altiva deve ter visto enxerto. Para que você faz enxerto, Dona Altiva? Enxerto numa planta. Ai, ele... Ganha tempo, né, na produção. Para ela ganhar tempo, ou talvez para ganhar força. Por exemplo, minha esposa planta laranja. O que eles fazem primeiro? Eles fazem a muda do limão, depois o limão cresce, eles cortam e enxertam a laranja, porque a laranja vai ter mais resistência. Então, o que Deus fazia com isso? Deus colocava uma raça mais avançada em inteligência, mais destituída do amor do Cristo, no meio de uma raça que era primitiva, para poder ter um enxerto, realmente para ter uma mistura ali. E aí começar a evolução desse globo. Aí vem os grandes impérios, o Egito, né? Você pega ali a Índia e tantos outros que foram ali surgindo nesse tempo, dentro dessa questão da raça adâmica. E aí nós vamos vendo que a Kardec pergunta na questão 732, né? Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Aí a espiritualidade responde: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. O que a gente tem que ter a dimensão? A gente tem que ter a dimensão que os mundos mais evoluídos, a constituição física é totalmente diferente. Só que aí nós viramos e falamos assim: Dona Altiva, você adora o Michael? Ama. Aí eles viram e falam assim: Dona Altiva, hoje você tem a oportunidade de encarnar num mundo superior. Mas o Michael ainda não tem. O que você faz? É uma pergunta complicada, né? E aí o que a maioria dos espíritos fazem? Eles, por amor, eles esperam auxiliando, ajudando. Você vai esperar ele? Porque você fala que eu vou pra lá, assim, porque ele vai ficar e falar, amor, eu vou te mostrar. Muito bem, vó. Muito bem. E aí a gente vai vendo assim, na questão 733, entre os homens da terra existirá sempre a necessidade de destruição? Há sempre a necessidade de destruição? Aí a espiritualidade responde: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Quem aqui gostaria de ir na praça ali, pública, ver a execução de uma pessoa? Você ia gostar, Dante? Você ia gostar? Mas, antigamente, as pessoas iam lá para assistir, degolar, ia naqueles circos romanos para ver as pessoas ali ou se matando entre si ou animal comendo as pessoas. E era todo motivo de alegria. Até há pouco tempo, ia numa tourada, que é coisa que já está, né, sendo até proibida, né, principalmente ficou para os últimos ali na Espanha, para ver matar um touro. Então, quer dizer, com um requinte de crueldade, com a espada ali. Eu torcia mais pro touro, para ele pegar o cara. Mas é uma coisa que a gente tem que ir analisando. À medida que o espírito ele evolui, a gente vai acontecendo o quê?
a gente vai se horrorizando com coisas dessa forma. Hoje a maioria do globo é porque fala assim, tá tudo muito ruim. Não, já melhorou muito. Só que a gente não tem essa dimensão do que é desse melhoramento. E aí, na questão 737, Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Por que Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores? A Covid foi um flagelo destruidor, morreu várias pessoas. E aí a espiritualidade responde, para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os aprecieis. Daí que vem que os qualificais de flagelos por efeitos do prejuízo que vos causa. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, Deus manda os flagelos destruidores para ter um progresso moral mais rápido. O que demoraria séculos, ele faz em questão de anos. Isso que a gente tem que ver. E em tudo dá graças, glorificai. Somente para finalizar, na questão 740, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Aí a espiritualidade responde, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o dominam o egoísmo. É aquilo que nós estávamos falando, um burilamento. Deus nos traz um flagelo para que nós possamos progredir. Porque Deus não olha como Jesus olhava da mesma forma de Deus, eles não olhavam, para eles pouco importa se você vai morrer ou não. Porque eles sabem que quem morre é o corpo, o espírito não. Então eles combatiam um bom combate. Eu vou para a luta, independente do que for, porque vocês podem destruir meu corpo, mas vocês não vão destruir meu espírito, minha alma. E somente para finalizar, quando nós falamos da figura de Deus, eu gosto muito de um filme que eu vi uma vez, que era Ray Charles. Não tem nada de religioso o filme, mas ele é um músico. Até o filme, o ator ganhou o Oscar na época, o Jamie Foxx. E ele toca piano, e é um músico muito famoso. É deficiente visual. Quando ele era criança, o que acontece? Ele começa a perder a visão. E aí a mãe dele está próxima a ele. E aí, de repente, ele começa, mamãe, mamãe, porque ele estava desesperado, porque ele não estava enxergando. E a mãe dele estava próxima. Isso tudo no filme. E a mãe dele próxima. Aí ele começa a chorar. Mamãe, 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 mamãe. E a mãe dele próxima, olhando ele. E aí ele vê que a mãe não vai ali pegar ele. Aí ele começa a escutar as coisas. Aí ele começa a escutar um carrinho passando, uma galinha, ele escuta um grilinho. Aí ele faz assim e vai de encontro para tentar achar esse grilinho. Aí de repente tem um fogo. Na hora que ele está chegando com a mãozinha perto do fogo, a mãe faz naquele afã, né, chorando, e faz no afã que vai ajudar, só que ela se segura um pouco, ele dá uma queimadinha e tira. Aí ele continua, tateando, aí ele pega o grilinho. Na hora que ele pega o grilinho, que ele consegue achar o grilinho pelos ouvidos, pela audição, ele coloca o grilinho pertinho do ouvido e fala assim, mamãe, eu sei que você está aí. Isso é Deus na nossa vida. Ele está ali o tempo inteiro. Ele poderia nos ajudar, ele poderia pegar e falar assim, eu vou colocar você debaixo do meu braço aqui. Se a mãe do Ray Charles lá tivesse feito isso com ele, ele não tinha progredido, porque ele saiu para o mundo.
Ele progrediu, lógico que depois ele teve desatinos com drogas e outras coisas, mas ele venceu o mundo em si. Mesmo com a deficiência, ele saiu nos Estados Unidos fazendo show, fazendo um monte de coisa. Por quê? A mãe dele não colocou ele como coitado. Então que cada um de nós não nos colocamos como coitados, esperando que Deus vai vir e falar assim, tadinho do Douglas, ele está reclamando tanto, eu vou ajudar ele. Não, peraí, Deus vai me dar? A mãe, eu tenho certeza, se ele queimasse a mão realmente, ela ia lá ajudar. Só que o que acontece? Ela tem que deixar primeiro ele tatear, ele ver aonde que está o perigo. Que nós possamos, nessa noite de hoje, glorificarmos Deus por todos os problemas que nós passamos, por todos os desatinos, por todas as pessoas difíceis que já tivemos na nossa vida, porque na hora que você ora, fala assim, glória a Deus. Ninguém precisa sofrer eternamente. A gente tem hora que a gente tem que colocar um fim em várias coisas. Só que depois da tempestade, depois da queimada, depois de várias coisas que tem ali, depois da tempestade vem o sol, vem realmente a bonança. Quem é que já viu uma queimada? Passa o fogo, queimou tudo. Passa ali uma semana, 2 semanas, já começa a brotar as coisas. Daqui a um tempo está tudo verdinho. Então, quer dizer, a natureza nos ensina muito. Muitas vezes esse fogo destruidor pode passar na nossa vida. Mas nós devemos lembrar o quê? Tudo passa. Tudo passa. As dores passam, como também os momentos de alegria. Isso que nós devemos ter na nossa vida. Um agradecimento a todos que estiveram aqui hoje presentes, principalmente a os nossos irmãos espirituais que sempre estão aqui conosco e que nós possamos em tudo dar glória a Deus. Que assim seja.